do jogo, pensou nos dois tempos e pensou diferente de um tempo para o outro, acabou dando certo, ele de alguma forma neutralizou o São Paulo e o Grêmio está classificado. Mauro, boa noite. Boa noite, Paulo, companheiros, fã de esportes. Eu acho que é importante colocar esse confronto no contexto para a gente entender o tamanho da classificação gremista, né? O Grêmio vinha de uma eliminação que foi um vexame, pela maneira como foi eliminado, desclassificado pelo Santos, pelo segundo ano seguido, caindo na Libertadores para um rival brasileiro e sendo goleado, sendo amplamente superado. Precisou juntar os cacos muito rapidamente, porque já tinha o primeiro confronto com o São Paulo. Não jogou melhor que o São Paulo em Porto Alegre, mas conseguiu a vitória, né? Conseguiu a vitória. Ali o importante era vencer de qualquer forma, porque havia evidentemente um abalo, a repercussão foi muito grande. O torcedor ficou muito magoado, internamente no clube a coisa não ficou nada boa, porque foi o segundo ano seguido. O próprio Renato ali, obviamente, contestado, e tem que ser contestado num momento como aquele, que ele teve grande participação naquilo tudo. E o Grêmio conseguiu se recuperar rapidamente, venceu o jogo em casa e hoje soube usar muito bem a vantagem, usou uma estratégia adequada, dificultou o São Paulo. O São Paulo ficou despejando bolas no segundo tempo, a partir da metade da segunda etapa direto. Não conseguia criar, não conseguia chegar. O Vanderlei não trabalhou como você poderia imaginar no jogo em que o São Paulo precisava do gol, né? Não foi exigido como se imaginaria num cenário como esse. Então acho que é importante colocar no contexto. Acho que foi uma noite muito importante do Grêmio, uma classificação extremamente relevante pelo contexto, pela rápida recuperação do elenco, do time, do treinador, depois da forma como caiu na Copa Libertadores da América. E a grande chance do jogo foi essa aí, foi do Grêmio. Logo no começo do jogo, poderia ter praticamente ali colocado São Paulo contra as cordas se tivesse conseguido aproveitar essa chance com o Vitor Ferraz. Então acho que foi uma noite importante para o Grêmio e para o Renato. O Renato, que a gente criticou muito aqui em semanas outras, né? No passado muito recente, e com muitos motivos para tal, dessa vez merece elogios como seus jogadores. Foi uma atuação adequada ao momento do Grêmio, à competição e especialmente ao São Paulo, que não conseguiu sair da armadilha montada pelo Grêmio. Aquele futebol de muita variação, variedade, com ataque envolvente, com tabelas, com várias chances criadas, e até o São Paulo conseguiu criar essas chances no jogo de ida lá no Rio Grande do Sul. Hoje não apareceu no time que precisava exatamente pelo menos de um gol, Celso Zelt. Bem-vindo. Boa noite, Paulo Andrade, obrigado, boa noite, companheiros, todos que nos assistem. Eu te diria que se em Porto Alegre o São Paulo não mereceu perder, hoje ele não mereceu ganhar. Ou pelo menos não fez o suficiente, não ameaçou o Grêmio suficientemente para ganhar. Quanto ao Grêmio, não era noite de ter o melhor futebol do Brasil, como o próprio Renato chegou a insinuar depois de uma vitória contra o Vasco. Era noite de copiar, coisa que o Grêmio faz bem. E levando-se em consideração a baixa em que o Grêmio vinha, baixa psicológica, depois daquela desclassificação contra o Santos, nós temos uma classificação no agregado merecida para um time que hoje conseguiu fazer o que precisava, ao contrário de seu rival, que não conseguiu achar a tal da brecha. Foi um desespero para o torcedor são paulino hoje ver o tempo passar, e a despeito das muitas mudanças do seu técnico, e dessa vez ele as fez, talvez um pouco tardiamente, mas todas de uma vez, e as fez, e o São Paulino não via saída, né? O Renato colocou uma verdadeira camisa de força no time do Diniz. Era de se esperar que o São Paulo tivesse alguma dificuldade, aliás, bastante dificuldade, pelas ausências do Luciano, que é um dos homens que entregam gols ao lado do Brenner e que tem sustentado, inclusive nos momentos mais difíceis, o trabalho do Diniz, e a ausência também do Reinaldo pela esquerda, que tem sido o homem que propicia gols, né? É o homem das assistências deste São Paulo, no que a gente tem visto, pelo menos nas últimas partidas. Fica aí uma grande interrogação, e acho que a gente vai falar muito sobre isso, a despeito de quais serão as consequências dessa desclassificação para o rumo do São Paulo no Campeonato Brasileiro, onde ele lidera e agora já a essa altura com uma certa folga. Em relação ao Grêmio, mais uma classificação histórica, mais uma classificação de um time que, quando acuado, sabe responder. Eu falava isso quando saíram os semifinalistas e tentava resistir àquela tendência. Times de futebol, quando acuados, podem se tornar muito perigosos. O Grêmio é um deles. E o Renato teve o mérito
de não ter vergonha nenhuma de usar um estilo de jogo alternativo, uma maneira alternativa de chegar ao seu objetivo, numa noite em que era isso que se exigia. Arriscou um pouco demais, chamou muito o São Paulo, principalmente a partir ali dos 30 do segundo tempo, quando ele coloca de zagueiro para volante para tirar os atacantes para meias? Talvez, mas acabou dando certo, principalmente porque o São Paulo, durante toda a partida, deu mostras de que não seria noite daquela fartura a que o torcedor do Tricolor Paulista vem se acostumando. Fartura de passes, de triangulações, de encontrar espaços. Hoje, infelizmente, para o torcedor do São Paulo, não houve nada disso. O Grêmio chega pela 9ª vez à final, é o time mais vezes classificado às decisões da Copa do Brasil. Antero Greco, boa noite. Oi, salve Paulo, salve Mauro, Vitor, Celso, fãs do esporte. Já invadimos o último dia? Não, daqui a pouquinho, dia 31 de dezembro. Olha, Grêmio e Palmeiras, um dos dois pelo menos erguerá uma taça importante. O Palmeiras ainda no caminho na Libertadores, terá um adversário complicadíssimo. O Grêmio saiu, como o Mauro lembrou, um pouco antes, para o Santos. No Campeonato Brasileiro não vejo nenhum dos dois brigando pelo título. A não ser que ocorram mudanças e combinações surpreendentes, deixará o título de ficar entre São Paulo, Atlético Mineiro ou Flamengo. Então, um dos dois está ali, pronto. Vai, na virada de ano, vislumbrando a possibilidade de erguer uma taça e ter, né, por tabela, uma graninha legal para pagar suas contas e uma vaga na Libertadores. O Grêmio fez a parte que ele competia em casa, com a vitória, né? Entrou em campo para usar um lugar comum classificado e saiu de campo classificado. Deixou toda a responsabilidade para o São Paulo. E o São Paulo de hoje foi uma sombra daquele que a gente tem visto ultimamente, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Um São Paulo leve, um São Paulo solto, um São Paulo eficiente. Tá certo, você fala, puxa, era um mata-mata, é diferente de uma competição de regularidade como o Campeonato Brasileiro. Mas sim, é um São Paulo que hoje mostrou aqueles entraves que provocaram muitas decepções nos últimos anos. De repente, eu sei que o Celso tem mais memória do que eu, o Birner mais ainda, né? O São Paulo em mata-mata nos últimos anos tem se dado mal. E aconteceu isso mais uma vez. O São Paulo, como lembrou o Celso, se ressentiu da ausência de Luciano e de Reinaldo e se ressentiu, sobretudo, de criar. O São Paulo jogou um monte de bolas na área. O São Paulo me lembrou, sabe o quê? Quando era garoto, acho que vocês não pegaram isso daí. Tinha um padre lá no colégio, de vez em quando vinha e fazia aleluia. Era assim, pegava a bala e jogava pra cima, né? Jogava pra cima e a gente ia catar e colher bala, né? É mais ou menos o que o São Paulo fez. Jogou bola pra cima, vamos ver o que acontece. Aconteceu o toró numa cabeçada no fim do jogo e não muito além disso. Resumo da ópera. Não foi um jogo intenso, não foi um jogo movimentado, mas foi um jogo em que uma estratégia, que não foi das mais bonitas, mas funcionou, foi a do Grêmio. O Grêmio segue, mais uma vez, em busca de uma taça. O Grêmio que faz essas suas escolhas, né, tem feito nos últimos anos, por Copas e não pelo Campeonato Brasileiro, tá aí, pode daqui a pouco festejar mais uma conquista. E o detalhe, né, é que os times se enfrentaram nesse ano em 3 oportunidades, 2 vezes agora na Copa do Brasil, teve o jogo do Campeonato Brasileiro. Nenhuma vez o São Paulo conseguiu marcar, né? Apesar de ter forçado do jeito que forçou na semana passada, ter merecido talvez marcar, o São Paulo não conseguiu marcar um gol sequer no Grêmio do Renato Gaúcho com o Fernando Diniz nessa temporada. Vitor Birner, boa noite. Me permita, não conseguiu vazar a meta do Tricolor Gaúcho. Boa. Oi, Birner. Oi, Paulo, tudo bem? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs do esporte. Eu acho que os 3 jogos foram diferentes, tá? Nessa temporada. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi melhor que o São Paulo. Teve mais chances, inclusive, para mim um pênalti não marcado a seu favor, e um lance que cabia expulsão, também naquela partida de jogador do São Paulo. No jogo do Sul, o São Paulo foi melhor,
criou 2 chances claríssimas e aí faltou competência na finalização. Competência que não faltou ao Diego Souza, numa falha dupla do sistema de jogadores do São Paulo. Não foi o sistema de marcação que falhou, uma falha dupla, mas eu não vou ficar citando o nome de jogador aqui, porque como tem uma parte da torcida que adora os jogadores e fica passando pano toda vez que há em jogo decisivo, eu vou deixar a torcida continuar passando pano. Cada um faça o que quiser. Então, falhou numa falha que você não vê, por exemplo, o Kahneman cometer, um gigante, nos 2 jogos. E hoje a estratégia, como os colegas falaram do Renato, ela foi mais eficaz, se aproveitando exatamente daquilo que o São Paulo não conseguiu fazer, o gol, e dos equívocos que levaram um resultado positivo para o Grêmio no primeiro jogo. Eu não acho que o Grêmio foi melhor que o São Paulo hoje, acho que a estratégia se impôs. O São Paulo até criou uma ou outra chance, não tão claras como, por exemplo, as chances do jogo de lá, mas, por exemplo, o Gabriel Sara tem uma finalização dentro da área, finaliza mal, um erro de marcação de jogada aérea do Grêmio, raríssimo, a bola sobra para o Léo na área grande, também finaliza muito mal. Então o São Paulo pecou nas pouquíssimas chances que teve para finalizar, ao contrário do Grêmio, que perdeu um gol hoje, mais um erro da zaga do São Paulo, de marcação de jogada aérea. O Daniel Alves tenta corrigir o erro, porque não é ele, obviamente, determinado para marcar o Diego Souza naquele setor, e a bola sobra para o Vitor livre, e só tinha o Vitor ali para marcar. Não tinha mais ninguém, tinha 4 jogadores de São Paulo ali perdidos olhando, e eu não vou citar de novo os nomes porque a torcida adora o jogador, então continue assim. Não, você tem que citar os nomes, como não? O jogo de ida, por exemplo, foi o Reinaldo, que tem jogado muito bem. Não, que daqui a pouco vai começar a chover mensagem na rede social. Eu falei. Paciência, ué. Não, mas isso faz parte do nosso trabalho. A gente não pode ficar com medo de rede social, Vitor. Rede social que se dane, fale o que quiser. Manda aí, dá nome aos bois. Não vale garantido, não vale caprichoso. Nós não podemos nos curvar à rede social, Vitor Bini. Diga os nomes. Se quiserem ficar zangados, que fiquem zangados. Vamos lá. O Reinaldo, que é fundamental para o São Paulo se ter do Campeonato Brasileiro. Também. Tem jogado muito bem. Tomou um drible do Ferreira, que não se toma ali no mano a mano no jogo de ida, e a bola bate no Arboleda, que poderia ter, com um pouco mais de reflexo e atenção, evitado que a bola sobrasse para o Diego Souza. E aí eu cito o Arboleda, e não vou culpar o Arboleda pela eliminação, só o Arboleda, porque a gente tem que culpar o gol que o Luciano perdeu, o gol que o Brenner perdeu e outras coisas. Tem que dar todos os méritos ao Grêmio, porque marcou muito forte, porque foi mais raçudo, porque foi mais malandro que o São Paulo em ambos os jogos, soube usar as circunstâncias da partida do jeito que o São Paulo não soube, e isso o Grêmio tem mais do que o São Paulo. O Grêmio parece que começou a jogar o jogo já nas entrevistas, muito mais que o São Paulo dividido aí entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, parece que não virou a chave como era necessário. Mas aí, citando o Arboleda, eu sempre lembro gol na final do estadual contra o Corinthians, deu mole. Clássico, que era muito importante, Itaquera, podia fazer a falta, não fez. Jogou mal contra o Mirassol, mata-mata. Entrou no jogo contra o Lanús, perdido, tava frio, mas perdido. Quer dizer, ele é o melhor zagueiro tecnicamente do São Paulo, e eu não quero aqui queimar o jogador, mas eu preciso citar os lances. E a torcida vai lá agora, vai me xingar, vai continuar aplaudindo o jogador, vai continuar passando pano pros erros do jogador, sendo que alguns tipos de jogadores, eles funcionam melhor sob pressão. Porque aquele jogador que é totalmente centrado no seu trabalho e que entende o valor da camisa, que não a desrespeita de forma nenhuma, esse jogador não precisa de pressão. Ele já sente a pressão pelo simples fato de ser um jogador de um time gigante. E alguns funcionam melhor sob pressão. Quando você espreme, eles entregam mais, porque parece que eles precisam responder. E eu acho que o zagueiro é um desses casos. Hoje ele não foi mal, hoje ele fez uma boa partida, então hoje não dá para responsabilizá-lo. Se tivesse acontecido o gol, para mim era o Léo que deveria estar na marcação, mas aí faltou um pouco de entrosamento no lance do Vitor, ele que devia estar ali naquela bola. Mas o São Paulo, no final das contas, acho que fez 2 jogos bem parecidos com o Grêmio e venceu o time mais eficaz na finalização, o time mais malandro, porque a arbitragem de hoje não tem nada a ver, vou ser bem claro, para depois não pegarem no meu pé, não tem nada a ver com a eliminação do São Paulo ou com a classificação do Grêmio. Mas que o Grêmio soube usar a arbitragem fraca, que trava o jogo, que ajuda uma estratégia de truncar a partida, soube. Um grande árbitro argentino, um grande árbitro uruguaio, jamais permitiria um andamento do jogo como esse. Mas o Grêmio tem que saber usar. Eu estou elogiando o Grêmio, tá? Para ficar bem claro. E o São Paulo tinha que tentar reverter essa situação. As pouquíssimas chances que criou, porque o Grêmio marcou muito bem, não conseguiu. E a classificação ficou com o time que, no final das contas, mereceu. Porque, para mim, a
única coisa que tira a legitimidade de uma classificação é erro de arbitragem. E não foram os árbitros que levaram o Grêmio à final, foi o Grêmio com seus acertos e o São Paulo com seus equívocos que levaram o Grêmio à decisão. O Renato parece ter apostado num jogo físico, inclusive quando escala o Lucas Silva no meio de campo. O time do Grêmio é forte, muito forte fisicamente, tanto que o Kahneman foi um dos destaques, se não o principal destaque de hoje da classificação. Fez um baita jogo, o Kahneman jogou por ele e pelo Jeromel, que não pôde atuar. O Diego Souza, como eu disse, é um jogador forte. O Alisson foi escalado, um jogador forte fisicamente. E do outro lado, Mauro, mais uma vez o Diniz fez a opção pelo Tietê, tentando pregar a surpresa que conseguiu no Atlético do Sampaoli, né? Ficou tonto ali o Atlético com a escalação do Tietê no lugar do Luciano. Então, o Coringa Tietê hoje acabou não funcionando, porque o Grêmio não deixou o Tietê respirar. O Tietê não conseguiu jogar, não conseguiu ser a peça diferencial que foi naquele duelo. A referência, né, para a escalação do Tietê hoje é aquele duelo com final feliz para o São Paulo contra o Atlético. Primeiro, né, porque deixa de ser surpresa, né, Paulo? O Grêmio, evidentemente, analisou essa possibilidade, tinha uma ideia de como poderia se comportar o Tietê caso fosse novamente o jogador escolhido pelo Fernando Diniz, e também pela postura do Grêmio em boa parte do jogo, bem diferente daquilo que o Atlético tentou fazer no jogo em que foi batido por 3-0, ou seja, o adversário com... E outro aspecto, esse foi um jogo eliminatório. Esses jogos têm características muito peculiares, né? São jogos de uma outra pegada, de uma outra forma de disputa, né? Jogos eliminatórios em relação a jogos de pontos corridos. Então acabou não sendo de fato a melhor opção. Achei que o São Paulo no segundo tempo, especialmente, o São Paulo já tinha 23 cruzamentos na área com 29, 30 minutos do segundo tempo. Nem vi o número final, mas começou a despejar a bola na área, como disse o Antero, né? Jogando lá no Rio, a gente fala que era jogar bala avançado. É isso que o pessoal fala. Aqui em São Paulo parece que é aleluia, né? Quando alguém pega e joga assim bala, ou doce, alguma coisa pro alto, e a galera a molecada sai correndo atrás para catar. E foi isso mesmo, começou a despejar a bola na área porque não conseguia entrar, não conseguia criar. Eu acho que rolou ali uma certa ansiedade, o São Paulo acho que se descontrolou bastante e o Grêmio soube utilizar isso muito bem, né? Eu acho muito importante destacar isso. Isso para mim é o que mais me chamou a atenção nos dois jogos, hoje especialmente no time do Renato. O Grêmio saiu moralmente arrasado da Vila Belmiro. Porque foram 2 anos, gente, eliminado da Libertadores, tomando uma pancada de 5, outra de 4, tomou um gol com 11 segundos. O time que tomou um gol com 11 segundos praticamente hoje não deu chance para o seu adversário. Quer dizer, foi uma transformação muito grande e jogando de uma maneira muito própria, adequada mesmo para esse tipo de confronto. Enfrentando um São Paulo que vinha super motivado, que tinha eliminado o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro, abrindo vantagem sobre os demais. E tudo isso foi neutralizado nessa outra competição por um Grêmio que foi muito mais bem preparado para esse jogo, me pareceu, do que o São Paulo. É uma classificação para lá de incontestável. Não tem o que reclamar. Se tem gente reclamando de arbitragem, não sei o que, desculpa, mas não tem do que reclamar. O São Paulo agora tem que olhar para o Campeonato Brasileiro e tentar aí segurar essa liderança até o final para conquistar um título que não é dele há muito tempo. E a torcida está esperando por isso.